Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Professor Murilo aqui falando. Espero que vocês estejam bem, se cuidando aí na casa de vocês, tá bom? Então, eu estou gravando esse vídeo para ler com vocês as atividades 1 e 2 do Diário de Aprendizagem da nossa disciplina, História, né? Do quarto bimestre, que são as atividades que nós vamos fazer essa semana, tá bom, pessoal? Então, a atividade 1 aqui, ela se chama Comunicação e Trabalho. Vamos ler juntos o texto? Olha só, o texto se chama Linguagens. Existem diversas maneiras de nos comunicarmos uns com os outros. A tecnologia pode mudar a forma como se dá essa comunicação e, muitas vezes, alterar a forma como nos comportamos e pensamos. Leia os textos abaixo. Sobre essa forma como a tecnologia mudou, né, a forma como se dá a nossa comunicação e como nós nos comportamos, nós falamos no vídeo que eu gravei para vocês e no material escrito que eu preparei para ajudá-los, tá bom? Então vamos ler aqui. O SMS, Short Message Service, serviço de mensagens curtas, vai se transformando no idioma de muitos adolescentes no mundo e no melhor negócio das empresas de telefonia móvel, celular, né? A nova linguagem, que já tem dicionários de tudo, nasce da necessidade de economizar letras. Os garotos não podem usar mais do que os 160 caracteres da tarifa mínima. Os adolescentes espanhóis, por exemplo, emitem milhões de mensagens pelo teclado de seus telefones celulares e já estão escrevendo mais na língua SMS do que na língua de Cervantes, né? A língua matriz, né? Espanhola ali. Seus professores estão horrorizados com as calamidades que a mudança está provocando na ortografia e na sintaxe da nova geração. Então é um texto escrito por Eduardo Galeano, um autor argentino, chamado O Teatro do Bem e do Mal, né? Publicado em 2002, ou seja, já aí há 18 anos atrás. Então esse texto, galera, está falando de como o serviço de SMS, né, para quem não sabe, porque o SMS já eu acho que é quase não usado hoje em dia, né? O SMS era um serviço de mensagens que existe nos celulares. E a gente usava muito o SMS antes de existir o WhatsApp, né? Então você mandava uma mensagem escrita para as pessoas, né? Então não tinha WhatsApp e para você se comunicar com alguém, você mandava pelo seu celular uma mensagem de SMS para o celular da outra pessoa. Oi, preciso falar com você, me liga. Só que o serviço de SMS, ele tinha uma limitação para você escrever, né? Você não podia escrever textos longos assim, né? Uma carta. Você tinha aí um mínimo, né? Um máximo, na verdade, de 160 caracteres. Então, para dar conta, para caber nesse espaço de 160 caracteres, as pessoas começaram a abreviar. Então, por exemplo, ao invés de escrever você, se escrevia VC, né? Ao invés de escrever porquê, colocava o P e o Q. Ou seja, ia se abreviando as palavras, né? A ponto aí de se criar um novo vocabulário mesmo, né? Então, isso nesse momento que esse texto foi escrito, em 2002, isso era uma novidade, né? E como o autor do texto fala, né? Isso estava aí deixando os professores horrorizados, né? Porque muitas pessoas passaram a esquecer, a escrever errado. Ou seja, é uma coisa você utilizar aquele espaço do SMS para escrever de uma forma que você possa escrever tudo o que você precisa para enviar para outra pessoa. Outra coisa é você incorporar essa linguagem que se usa só no SMS para escrever em todos os âmbitos da sua vida. Escrever na escola, por exemplo, uma redação, você usando VC, né? Então isso que estava acontecendo, né? Os adolescentes estavam pegando esse vocabulário que era da internet, que eles desenvolveram por conta das limitações do serviço de SMS, e levando esse vocabulário para todas as esferas da vida, usando na escola, usando no trabalho, né? E aí alterando aí a nossa linguagem, tá? Algo que a gente tem que prestar muita atenção. O segundo texto aqui, o celular no centro da conversão tecnológica. Segundo a pesquisa TIC Domicílios, em 2013, 85% das pessoas com 10 anos de idade ou mais usavam telefone celular. Nossa, olha só, 85% de crianças de 10 anos ou mais já usavam celular. Bastante, né, pessoal? Por meio desses aparelhos, esses brasileiros trocam mensagens instantâneas, acessam redes sociais, leem e veem filmes. É tanta rapidez e mobilidade
que até a forma como nos portamos na sociedade tem sido alterada. Os meios eletrônicos novos fornecem muito mais que o contato da pessoa com ela mesma. Você se relaciona sozinho com esse meio, com a pretensão de estar se relacionando com todos, afirma a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marialva Barbosa, pesquisadora da história das comunicações no Brasil. Se por um lado esse mundo que se renova a cada dia assusta por causar alterações no brincar, aprender, trabalhar e relacionar-se, por outro lado, ele também pode promover soluções para problemas antigos. Nunca se leu tanto como hoje, afirma Marialva, que aponta que essas novas tecnologias têm possibilitado um letramento extensivo que ainda não havia sido vivido no Brasil. Olha só, pessoal, esse texto é de 2014, né? Vamos ler a última parte aqui. Esse uso, contudo, não é igualitário. Em muitas áreas, especialmente na zona rural, mas também nas periferias das grandes cidades, ter acesso à comunicação é ainda um desafio. Esse texto traz várias coisas para a gente pensar. Um texto de 2014 que fala que em uma pesquisa de 2013, 7 anos atrás, já 85% de pessoas de 10 anos ou mais tinham telefone celular. Hoje esse número deve ser muito maior, né? 7 anos depois, provavelmente muito mais do que 85% de pessoas a partir dos 10 anos têm telefone celular. Deve ser um número maior. Coisa que é uma novidade, né? Era uma novidade, porque, como eu falei para vocês no vídeo que eu gravei, geralmente o celular era mais para adultos, né? E agora até crianças usam telefone celular. E o que eles fazem com esse telefone celular? Além de trocar mensagens, eles acessam as redes sociais, leem e veem filmes. Ok, tudo isso até ok, né? Mas daí a professora aqui alerta pra gente uma coisa que eu também comentei naquele vídeo que eu gravei para vocês, né? Os meios eletrônicos favorecem muito mais o contato da pessoa com ela mesma. Você se relaciona sozinho com esse meio, com a pretensão de estar se relacionando com todos. Ou seja, aquela falsa ideia de ter uma vida social, né? No celular, quando você está na rede social, você acessa a página de uma pessoa do Instagram, segue alguém no Facebook, há uma impressão de que nós estamos tendo uma rotina social, uma vida social, né? Ou seja, uma impressão de que nós estamos nos relacionando com várias pessoas, quando na verdade essa impressão é uma farsa. Isso é falso, não existe. Nós estamos sozinhos com o nosso aparelho de celular, vendo a página de uma pessoa que nem sabe que a gente existe. Então há uma falsa ilusão de vida social no uso do celular, né? Que nós achamos que estamos tendo contato com muitas pessoas, quando na verdade nós estamos ficando cada vez mais sozinhos. Porque aquela pessoa que você está seguindo no Instagram, ela nem sabe que a gente existe, né? E ela nem está nem aí pra gente, né? E a gente, o que acontece? A gente vai se afastando das pessoas que estão aí com a gente, que é a nossa família, os nossos amigos, e ficando só no celular, achando que estamos tendo contato com várias pessoas nas redes sociais, quando na verdade nós estamos sozinhos com o nosso celular. Então é isso que ela está alertando aqui, né? Outra coisa que ela alerta aqui que é interessante, né, que esse uso do celular por crianças tem causado alterações, né, no brincar, no aprender e no relacionar-se. Quer dizer, antes, perguntem para os pais de vocês, né, para os irmãos mais velhos, a brincadeira era na rua, né? A criançada ia para a rua brincar de bola, brincar de pega-pega, brincar de pipa, brincar de várias coisas, né? E isso é muito bom, porque você explora o meio ambiente, você faz exercício físico, faz amizade, briga com o colega, mas depois se reconcilia, desenvolve a nossa coordenação motora, fazendo as atividades. E tudo isso as crianças de hoje em dia estão perdendo, porque não brincam mais e ficam só no celular, nos joguinhos. Então isso também é um prejuízo muito grande para quem usa celular. Outra coisa que ela fala aqui, né? Ela fala, nunca se leu tanto como hoje. Porque as pessoas no celular estão lendo, né? Esse texto é de 2014, pessoal. Eu já não concordo tanto quando ela diz isso, porque a pessoa pode até ler, mas ela geralmente não está entendendo muito aquilo que ela está lendo. Isso explica como as pessoas têm caído nas fake news. Porque elas leem um texto que é falso e acreditam naquilo que estão lendo. Não adianta, pessoal, a gente apenas saber ler, decifrar a palavra. A gente precisa compreender, interpretar aquilo que a gente está lendo. Se a gente não conseguir compreender, interpretar um texto que a gente leu, só a leitura por si, decifrar aquela palavra, às vezes não ajuda muito. É por isso que muitas vezes as pessoas
que ficam só na internet, só lendo notícias das redes sociais, não conseguem perceber que estão consumindo fake news, notícias falsas, porque elas sabem ler, mas elas não sabem interpretar, elas não sabem entender aquilo que elas estão lendo. E outra coisa que ela fala, que nós comentamos no nosso vídeo também, é que esse acesso à tecnologia todo não é igualitário, né? Ou seja, não é igual para todos, né? Pessoas que moram na zona rural e mesmo pessoas que moram em periferias das grandes cidades não têm acesso aí à internet. Então vamos lá. Questão A, né? Hoje em dia, quase ninguém utiliza o serviço de SMS para conversar, preferindo outros aplicativos e ferramentas, né? Como eu falei para vocês, o WhatsApp, por exemplo. Contudo, essa modalidade de comunicação foi muito popular no início do século XXI. Cite duas consequências do uso dessa tecnologia de acordo com o primeiro texto. Então, pessoal, para vocês responderem essa questão A, vocês vão ter que reler o primeiro texto aqui, que fala que quando se usava o SMS, né, havia uma limitação de caracteres e por isso as pessoas começaram a abreviar as palavras, né? Então, uma das consequências do uso do SMS foi a abreviação das palavras, né, e também o uso, né, dessas palavras abreviadas incorretamente, não apenas no celular, mas em outras esferas da vida das pessoas, né, na escola, no trabalho. A questão B. Após ler o texto O celular no centro da conversão tecnológica, cite 2 exemplos de mudanças comportamentais causadas pelo uso do telefone celular. Essa questão B diz respeito ao segundo texto, né? Esse aqui. Que a professora fala, então, né? As mudanças, né? De comportamento que foram causadas pelo uso do telefone celular. Nós conversamos aqui sobre isso, né? A questão do brincar, né? A questão da leitura, que a pessoa lê e não compreende aquilo que ela leu. Então são tudo exemplos causados, né, pelo uso do telefone celular na vida das pessoas. A questão C. Como é o uso do telefone celular na sua casa e no seu bairro? Escreva um pequeno texto indicando de que formas as pessoas que você conhece utilizam o celular e que importância ele tem atualmente na vida delas. Aí é uma questão pessoal que vocês vão analisar, né? A partir de tudo isso que a gente leu, que a gente conversou, como que o uso do telefone celular na sua casa e no seu bairro, né? E qual a importância que o celular tem na vida dessas pessoas. Tudo bem, pessoal? A atividade... Aqui tem um textinho sobre a curiosidade sobre o telefone, né? Que vai falar um pouquinho sobre os inventores do telefone. Então leiam, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso no material que eu preparei, mas leiam mais esse trechinho aqui. E a atividade 2, que se chama Celulares e Comportamentos, né? Vamos ler aqui? O uso dos celulares nos torna antissociais? O uso de smartphones tem se disseminado no Brasil na última década. Pesquisas indicam que 220 milhões de celulares estão em funcionamento no Brasil, mais de um por habitante. Olha só, pessoal, ou seja, tem 220 milhões de celulares em funcionamento no Brasil. E o Brasil tem cerca aí de 210 milhões de habitantes, ou seja, no nosso país existe mais celular do que habitante. Provavelmente não significa que cada um, né, toda pessoa do país tem um celular, mas provavelmente que muitas pessoas não têm celular e muitas pessoas têm mais de um celular. Quer dizer, para que tanto celular, né? Então aqui algumas fotos, ó. Hoje em dia andar de ônibus, andar de metrô, né, nas grandes cidades é assim. As pessoas não veem mais nada, né, do seu lado. Elas só estão viciadas olhando para a telinha do celular. Mas isso também não é um fenômeno que seja muita novidade, né? No início do século XX, as pessoas liam os jornais no transporte público, como essa cena aqui. Há um debate na sociedade sobre o uso intenso do celular que estaria nos tornando mais antissociais e autocentrados. Ou seja, olhando só para si, né? Observe as figuras acima para responder as questões. Então, pessoal, nós conversamos muito sobre isso no vídeo anterior que eu preparei para vocês, né? Eu falei várias vezes, né, de como alguns usos excessivos do celular nos tornam antissociais, né? Fazem com que nós desenvolvamos um comportamento de isolamento social.
É comum você entrar em transportes públicos e observar a maioria das pessoas interagindo apenas com os seus celulares? O que você pensa sobre essa atitude? Então você aí quando anda de transporte público, quando pega um ônibus, você observa isso? Isso acontece? E o que você pensa sobre isso agora, depois de toda essa nossa conversa? Depois disso que a gente viu, dos efeitos negativos do uso excessivo do celular na vida das pessoas, né? A gente viu várias coisas, a exclusão digital, nós conversamos sobre os efeitos psicológicos do uso do celular, né? Que alteram o crescimento, que provocam a depressão, a ansiedade, as fake news, né? Nós conversamos sobre várias coisas e aqui você pode falar um pouquinho sobre o que você pensa sobre isso. E a B. Observando a segunda imagem, pintada em 1919, é possível observar que o hábito de ler no transporte público é bem mais antigo do que a invenção do telefone celular. Aponte semelhanças e diferenças entre o uso do celular e a leitura do jornal no transporte público. Quais são as semelhanças e as diferenças? Né? Aqui a gente pode olhar para as figuras aqui, né? Bom, a semelhança é que todos estão lendo, né? Todos estão lendo. Mas a diferença... Bom, primeiro tem uma diferença de espaço, né? O jornal ocupa muito mais espaço do que o celular, né? Mas a diferença também é que o jornal ele vai ser aí um veículo de imprensa mais profissional, ou seja, provavelmente a notícia vai ser mais confiável do que aquela que a pessoa está acessando no celular, se for fake news, né? Claro, a não ser que a pessoa esteja acessando no seu celular um site confiável, que também é possível, né? Mas o celular tem a questão da luzinha, né? Aquela luzinha que coloca o nosso olho lá e a gente fica meio que viciado a olhar para aquela tela, né? Então aí vocês podem apontar as semelhanças e as diferenças aí, fazendo uma observação. E a C. O uso do telefone celular tem ajudado, dificultado ou não interfere na forma como você interage com as outras pessoas? Aí é para você pensar o seu uso do celular. Você deixa de estar com a sua família e com seus amigos para ficar no quarto usando o celular? Né? Você se afastou de pessoas por conta do seu uso do celular? Caso você não tenha um celular, pergunte a uma pessoa que tenha e registre a sua resposta. Então é isso, pessoal. Atividade 3 nós já fizemos. Assim a gente faz aí as atividades 1 e 2 do diário de aprendizagem. E ficamos aí faltando apenas a atividade 4 para fazer, para encerrar o bimestre. Olha só. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem para tirar aí no meu contato no WhatsApp. E bora fazer essas atividades então, tá bom? Então, fiquem bem aí, se cuidando, né? Apesar dessa conversa de que a pandemia acabou, de que tudo pode voltar ao normal, né? Ainda não acabou, né? Então, as pessoas ainda continuam se contaminando e morrendo. E é preciso que a gente se cuide para nos preservarmos, não é verdade? Então um abraço, pessoal, até mais.